Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus profetiza a sua própria morte. E ele vai dizer que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele os matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Veja que Jesus está falando da obra de redenção. E essa obra de redenção, ela é essencialmente cristológica, porque ela é realizada pelo próprio Cristo, enviado do Pai, movido pelo Espírito Santo. E quanto mais nós compreendermos isso, nós vamos entendendo que a vida cristã é uma vida de unidade a essa obra de redenção, onde nós nos unimos à vida do próprio Deus e nos unimos também à sua missão, para realizar e participar dessa missão salvífica. Por isso que nós vemos como que Jesus Cristo, no final do Evangelho, quando questiona Pedro sobre o imposto, e aí ele vai perguntar se são os estranhos ou os filhos que pagam os impostos, e Pedro vai dizer que são os estranhos. E depois Jesus Cristo ele vai dizer: Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Veja que Jesus aqui, ele está como que mostrando essa obra de redenção de uma forma figurada, porque o peixe é o símbolo do próprio Cristo. Jesus é esse peixe, por isso que na antiguidade se usava essa imagem do peixe, porque o termo peixe, ictus ou ictis, em grego, significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E essa sigla, ela manifesta aquilo que é realmente a verdadeira fé da Igreja. Por isso que esse peixe representa o próprio Cristo. A moeda representa o valor daquilo que deve ser pago para tornar livre aquele que está escravizado. E Jesus Cristo é esse que vem nos libertar pela sua morte. Ele vem nos tornar livres e vem realizar essa obra de redenção. Por isso que essa imagem do peixe, da moeda, e Jesus Cristo ele vai dizer: pega esta moeda e entrega no templo, por mim e por ti. Isso significa que esse peixe, esse valor, essa moeda, é um valor que cobre toda a dívida de toda a humanidade. Por isso que para participar dessa obra de redenção, nós precisamos nos unir ao próprio Cristo, a esse peixe,
a esse que é o Filho do Homem e nos permitir ser entregues nas mãos dos homens, não para que eles nos maltratem, mas ser entregues aqui significa ser enviados pelo próprio Cristo aonde Ele quiser, para que nós possamos anunciar o Evangelho, para que nós possamos realmente dar testemunho de Jesus Cristo. E assim nós vamos, pelo anúncio do Evangelho, nós vamos ajudando a fazer com que essa obra redentora de Cristo seja atualizada em nosso tempo. E quanto mais ela é atualizada em nosso tempo, mais eficácia ela tem, mais ela gera salvação no coração das pessoas e mais essa obra ela é transbordada e cada vez mais toca a muitas outras pessoas, porque o anúncio do Evangelho, a obra de redenção, é uma obra de transmissão. Começa em Cristo e vai sendo transmitido através do corpo místico de Cristo, dos fiéis, para todos aqueles que vão tocando os mistérios de Cristo através da nossa vida. Por isso que a obra pascal de Cristo não fica e para na morte. Nós vemos que Jesus Cristo, ele sofre, ele morre na cruz, mas o fruto dessa obra é a ressurreição. É a vida eterna, é essa plenitude de união com Deus, onde nós experimentamos já nesta terra essa alegria eterna. A ressurreição para cada um de nós acontecerá no fim dos tempos, mas nós já podemos participar desse grande mistério da vida de Cristo, da sua perseguição, da sua morte e também da sua ressurreição, para que assim nós possamos contribuir como instrumentos de salvação para libertar e pagar a dívida daqueles que ainda necessitam encontrar a Cristo, daqueles que os seus pecados ainda os escravizam, daqueles que ainda não têm força suficiente para se libertar e abandonar a vida velha, mas têm um desejo profundo de que a obra de Deus aconteça na sua vida. Por isso que nós precisamos nos dedicar dia após dia a essa obra de redenção, para que assim nós possamos sempre pescar esse peixe e pagar a dívida daqueles que estão necessitados de salvação. Esta é a vida cristã, essa vida onde nós nos unimos à vida e à missão do próprio Cristo para participar dessa grande obra de redenção, de reparação, de expiação dos pecados nossos e do mundo inteiro. Porque se assim nós fizermos, assim nós estaremos participando dessa obra de salvação. Assim nós estaremos lutando para salvar o mundo das garras e das obras do maligno. Busquemos fortalecer a nossa vida, porque nós somos esses instrumentos da redenção neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.